Olá, eu sou a Natália. Olá, eu sou a Flávia. Estamos aqui para contar um pouco sobre a trajetória do desenvolvimento de um aplicativo voltado para a dependência química chamado BeOK, ajudando pessoas a ficarem bem. Inicialmente, cabe contextualizar um pouco a questão do uso e abuso de substâncias, né? Então, a gente está falando aí de um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Então, estima-se que cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo têm, de fato, um transtorno relacionado ao uso de substâncias. E, além disso, a gente se depara com uma grande dificuldade dessas pessoas acessarem o tratamento, receberem apoio. Estima-se que cerca de 1 em cada 7 pessoas que sofrem com a dependência química, de fato, conseguem um tratamento. Então, nós temos aí dificuldade de acesso a um serviço, dificuldade de encontrar serviços especializados em dependência química, profissionais especializados em dependência química, o grande estigma em todo o mundo, e o Brasil não seria diferente, né, com a relação à dependência química e todos os transtornos mentais. E além de tudo, existe uma dificuldade muito grande de aderência dos próprios dependentes para entrar no tratamento e continuar se tratando. Em contrapartida, existe uma tendência mundial de cada vez mais, e ainda mais agora com a pandemia, de se desenvolver soluções que são digitais para tratar as doenças em geral, particularmente as doenças mentais e ainda a dependência química. Então, hoje em dia, já existe uma grande linha de pesquisa e de produtos que cuidam de melhorar a atenção aos dependentes químicos. No Brasil, a evolução das soluções ela tem sido bastante incipiente. E é pensando neste contexto que nós pensamos no BeOK. O BeOK entra no contexto de um ensaio clínico randomizado, que é um projeto que foi já submetido ao Comitê de Ética e aprovado, onde a nossa ideia é mais global, é comparar o uso dessa solução mobile em relação ao tratamento usual, que seria o atendimento presencial em grupo aos usuários de substâncias. São essas substâncias o álcool, a maconha, a cocaína e o crack. Contar um pouquinho como que funciona o BeOK, ele é um aplicativo focado no auxílio ao tratamento de substâncias, que é totalmente baseado em abordagens comprovadamente efetivas na literatura científica. São elas a entrevista motivacional, a prevenção de recaída, o treinamento de habilidades sociais e o manejo de contingências. Através dessa solução, que é uma solução gamificada, a gente pretende ajudar a pessoa a lidar com as questões do uso de substâncias, ajudando ela a se conscientizar que ela tem um problema e ajudar ela a encontrar formas de lidar com a doença. A primeira coisa que a pessoa faz quando ela entra no BeOK, ela preenche um cadastro onde ela vai contar pra gente um pouco de qual que é a situação dela de uso de substâncias e ela estabelece uma meta de tratamento, que pode ser ou abstinência ou a diminuição do uso. E aí começa a jornada dela, o aplicativo, que então ele vai preencher um diário de consumo de uso de substâncias e de humor, que vai permitir que ele tenha uma visão geral da evolução dele. E isso também vai ajudar ele a ir pensando em metas semanais de consumo. Em paralelo, ao longo de 12 semanas, o usuário é convidado a visitar temas que são considerados essenciais no processo de recuperação dele. Outra ferramenta que é essencial dentro do app é o botão de SOS, que é justamente quando a pessoa se vê em um risco eminente de recaída ou se ela já chegou a realizar algum tipo de lapso ou recaída. Então a ideia é justamente, inicialmente, ele já ter cadastrado alguns contatos telefônicos de pessoas de sua confiança e que são fatores protetores para ele, onde ele vai poder acionar rapidamente. E além disso, ele pode também usufruir de um botão que é voltado para dicas, assim, dicas simples, fáceis e que vão ajudá-lo a lembrar dos motivos em que
ele decidiu mudar o comportamento de uso? Em relação à gamificação, essa é uma forma que a gente está encontrando de aumentar o engajamento desses pacientes que têm muita dificuldade. Além disso, é possível que a pessoa tenha acesso a quanto que economizou financeiramente com a sua mudança de comportamento. Uma vez que a gente projetou a ideia do aplicativo, nós corremos atrás de conseguir verba para fazer o desenvolvimento propriamente dito. E vai, conversa daqui, conversa de lá, até que nós, então, conseguimos contato com o pessoal da Poli. Essa parceria se iniciou mais ou menos em dezembro de 2016, onde, então, estávamos com o apoio da Faculdade de Engenharia, né, da USP, a Poli, o Núcleo de Empreendedorismo da Poli, e também podíamos ali utilizar do Ocean, que é um espaço dentro da USP, que é patrocinado pela Samsung, então eles oferecem infraestrutura, computadores e tudo mais. E aí foi bem legal, porque a ideia foi justamente formar um curso de férias para alunos da USP de diversos cursos interessados então em aprender a desenvolver um aplicativo. Essa primeira versão foi testada em pacientes lá do GREA, do ambulatório, e a partir dos feedbacks a gente decidiu de uma forma autônoma, nesse último ano, investir no desenvolvimento de uma nova versão do aplicativo. Nessa nova versão, algumas alterações foram feitas. Por exemplo, a gente introduziu usuários de álcool, a gente mudou o layout, a gente introduziu algumas funcionalidades, a gente criou os badges, entre outras coisas. Essa segunda versão, ela também já foi testada em outros pacientes do GREA, recebemos feedbacks e aprimoramos ainda mais a ferramenta, que hoje está basicamente pronta. Atualmente, o BioKey entrou como uma das ferramentas mobile que vai ser testada em parceria com o projeto grande do Com Você, aqui do Instituto de Psiquiatria. E a ideia é que a gente possa também testar o BioKey numa parte da amostra que vai testar também o Com Você. Entre os próximos passos, o nosso projeto de testar a usabilidade do aplicativo entre funcionários do Complexo HC. E, uma vez que a gente tiver testado em uma maior escala, a nossa ideia é finalmente prosseguir para o ensaio clínico. Em termos de conclusão, basicamente, o que a gente percebe é que, pelas pesquisas e pela nossa experiência até agora, as ferramentas mobile, elas são extremamente promissoras para o tratamento, particularmente da dependência química, onde existe uma necessidade de maior acesso e de maior anonimato do próprio paciente, que muitas vezes não procura e não se expõe para não ter nenhum tipo de comprometimento da confidencialidade. Então, a gente acredita que a ferramenta mobile, ela pode ajudar em várias limitações e dificuldades, obstáculos que o paciente dependente químico tem para acessar o tratamento, e além de ser uma solução que tem um custo-benefício muito grande. Uma ferramenta mobile, ela está acessível o tempo todo, 24 horas, 7 dias da semana, e tem um fácil acesso. Enfim, a gente acredita que o nosso diferencial, o diferencial do BioKey em relação a outras ferramentas que podem estar despontando no mercado para atender essa demanda, é que ela foi totalmente desenvolvida em ambiente acadêmico e científico por nós, eu e a Natália, que somos pessoas que estão há muito tempo trabalhando com dependência química e temos uma experiência dentro da academia. Então, é isso. Acreditamos que o BioKey é bastante promissor como um auxílio no tratamento para os dependentes químicos. Obrigada.